Começa o fim de semana de uma semana que tem sido agitada e cheia de surpresas. Tivemos o Bayern de Munique começando a 1-0-4 contra o Saarbrücken, da terceira divisão da Alemanha, sendo eliminado no último lance do jogo. Quando eu falo pra vocês que não existe nada impossível no futebol, é isso. É improvável, é muito improvável, mas não é impossível. 1-0-4 era a cotação do Bayern. Tivemos o Botafogo abrindo 3-0 para cima do Palmeiras, tomando o empate e a virada. E o Campeonato Brasileiro agora virou um pandemônio. Todo mundo está perto do Botafogo. E agora o Palmeiras ainda mais. Nessa sexta-feira temos o Porto, o Atlético de Madrid, o Paris Saint-Germain e o Galatasaray como os super favoritos do dia. Algum desses aqui, na minha opinião, podem acabar se complicando, a gente vai conversar sobre isso. Além disso, na Alemanha, tem jogo de primeira divisão com uma cara danada de segunda divisão. Darmstadt e Bochum recentemente estiveram na segunda divisão. E tem jogo bom na segunda divisão, que vale permanência na liderança. O São Paulo, um dos destaques da competição, enfrenta o Elversberg, talvez o maior destaque da competição, mesmo estando aqui na sétima colocação. Tem jogo do Fortuna, que também briga pela liderança com o São Paulo. Tem jogo do Leicester, faz a sua campanha na Championship. Tem Série A italiana com a Lazio. E também tem jogo importante na Série B do Campeonato Brasileiro, um pouco mais cedo do que a gente está acostumado, às 19 horas. O Mirassol dentro de casa enfrenta o Sport. Se o Sport vence, ele coloca mais um pé na Série A. O Sport nesse momento, se vence, assumiria a segunda colocação e ficaria cada vez mais próximo. Porém, se o Sport perde, ele pode se complicar e pode colocar o Mirassol nessa disputa. Faltam 4 rodadas, vão faltar só 3 rodadas depois desse jogo. O Novo Horizontino tem 57, o Criciúma tem 57, o Juventude tem 57, o Guarani tem 55. E em caso de vitória do Mirassol, embola tudo. Assim como a gente tem esse embololô também na primeira divisão do Brasileiro. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa sexta-feira, dia 3 de novembro. Vamos começar às 2 horas da tarde na Turquia. O primeiro super favorito do dia é o Galatasaray contra o Kasımpaşa. O Galatasaray ocupa a segunda colocação no campeonato turco e só não tem a mesma pontuação do Fenerbahçe porque tem um empate a mais. O Fener tem 100% de aproveitamento, com 10 vitórias em 10 jogos. Absurdo a campanha do Fenerbahçe. Mas o Galatasaray tem 9 vitórias em 10 jogos, também é uma campanha muito sólida e aparentemente, assim como foi na temporada passada, as duas equipes vão brigar até o final, né? O Galatasaray ainda também disputa a Liga dos Campeões. Como mandante, a equipe do Galatasaray tem 4 vitórias em 4 jogos, uma equipe muito forte dentro de casa. Porém, como visitante, o Kasımpaşa tem 2 vitórias, 2 empates e não perdeu nenhuma partida, tá? Então nós temos aqui uma cotação bem esmagada, mas um adversário bem mais complexo. Utilizando o nosso PDF de apoio nessa 11ª rodada da Turquia, dá pra gente ver um Galatasaray com 100% de vitória, em 75% das vezes saindo na frente do placar, porém é uma equipe que sofre gol com frequência. Não é uma quantidade absurda de gols, mas é uma quantidade de gols frequente. Mas não falha em marcar em nenhum jogo. O ataque funciona muito bem. O Kasımpaşa tem 50% de vitória, em 50% desses jogos saiu na frente do placar, ficou sem sofrer gol em 50% das partidas, isso significa que em alguma partida ele sofreu mais gols do que deveria, já que em metade desses jogos ele não sofreu gol, é muito provável que quando ele tenha sofrido, ele sofreu mais do que um. E foi o que aconteceu. Olha só. Contra o Sivasspor, a equipe venceu. Contra o Fatih Karagümrük, ele venceu, mas tomou 2 gols. Contra o Alanyaspor, empatou tomando 3. E contra o Hatayspor, empatou e nenhuma equipe conseguiu marcar. Então nós temos uma defesa muito parecida, um ataque um pouco mais ofensivo, um pouco mais efetivo para o lado do Galatasaray. O primeiro tempo do Galatasaray é muito forte. Isso aqui é uma oportunidade para nós que somos traders. Se você é um trader também, fica de olho nisso, a gente já vai falar sobre isso. O segundo tempo é um segundo tempo um pouco mais parelho. Se você é um trader por aqui, a gente tem que ter uma conversa diferente. A cotação de 1,20, que numa bolsa esportiva vai estar próxima de 1,30, não tem problema nenhum. O que a gente precisa é do Galatasaray apresentando o que ele vem apresentando nos últimos primeiros tempos dentro de casa. Não necessariamente vencendo, mas com bastante imposição, com bastante vontade, com uma marcação mais forte. Isso vai facilitar um pouco a nossa vida. Essa dificuldade do adversário do Kasımpaşa também é muito bom pra gente. Então, o que a gente precisa é de uma grande imposição do Galatasaray para que o mercado estabilize e a gente esteja a favor. Se você não sabe trabalhar dessa maneira, se você se complica quando eu falo, se você é um trader e tudo mais, faça o meu link aqui embaixo. O William tem deixado, o meu editor, tem deixado aqui embaixo um QR Code para você escanear para ir direto para o meu curso. Mas se você não conseguir fazer esse escaneamento, você pode clicar aqui embaixo nas minhas redes sociais sobre.theoboss.com ou theoboss.com para você acessar o meu curso, é completamente gratuito. E se você, obviamente, for optar por trabalhar no Exchange, eu te aconselho a
a maior bolsa esportiva do mundo, a Betfair. Eu deixo sempre o link para você ganhar R$ 200 de bônus no seu primeiro depósito. Tá bom? Agora, se você vai fazer alguma coisa pré-jogo, eu vou te apresentar algumas situações para que você tenha um pouco mais de pé atrás, tá? Primeiro, já vimos que o Casim Passa é um visitante chato. Sofreu menos gols do que marcou. Ou seja, marcou mais gols do que sofreu. Os últimos jogos do Casim Passa, tivemos apenas 2 derrotas. Uma dentro de casa para o Fenerbahçe e uma dentro de casa para o Trabzonspor. O Casim Passa ainda não perdeu fora de casa. A derrota para o Trabzonspor foi de goleada, 5-1. A derrota para o Fenerbahçe foi 2-0. Os últimos jogos com o Galatasaray são 3 vitórias seguidas do Galatasaray, uma vitória do Casim Passa e um empate. 1-0, 3-2, 2-1, 3-1 e 2-2. Em apenas uma situação dessa daqui, nós tivemos um jogo com 2 gols de diferença, que foi o 3-1 para o Casim Passa e não para o Galatasaray. Quando o Gala venceu o Casim Passa nos últimos jogos, as vitórias foram por 1 gol de diferença. 1-0, 3-2 e 2-1. E tivemos um empate. Então não tem sido fácil para o Galatasaray, que é sim uma equipe muito forte esse ano. Conseguiu marcar no Bayern de Munique, conseguiu vencer o United no Old Trafford, tem sido um adversário chato. Então, essa cotação de 1,20, para você que gosta de trabalhar pré-jogo, na minha humilde opinião, não vai valer o risco que esse adversário apresenta você comprar uma cotação dessa, porque é uma relação praticamente de 5-1. O que eu te aconselho? Primeiro, não te aconselho trabalhar em situações de handicap asiático. Por mais que o Galatasaray possa golear esse jogo, não tem sido assim no histórico contra essa equipe. Eu te aconselho primeiro, torcer talvez para um primeiro tempo ruim do Galatasaray, para que essa cotação melhore no segundo tempo, ou torcer para que o Casim Passa faça o primeiro gol, para que você possa trabalhar uma recuperação de resultado do Galatasaray. Se você não quer trabalhar o mercado de resultado, é provável que o Galatasaray vença? Sim, mas talvez ele passe um pouco mais de aperto. Ele tenha mais dificuldade de marcar ou ele tome um gol por aqui também. Então a gente pode ficar de olho talvez numa situação de 2,5 gols, não com essa cotação, jamais com essa cotação, tá? Uma cotação próxima de 2. Então para isso você precisa também de um primeiro tempo talvez um pouco mais truncado. E eu não duvido que a gente possa ter um ambas marcam por aqui. O mercado está duvidando um pouco, mas nos últimos jogos isso aconteceu com bastante frequência. Se você quiser trabalhar a favor do Galatasaray, considere esperar uma valorização da cotação do favorito. Mesmo que você fique de fora e corra o risco de não pegar o gol do Galatasaray, pelo menos a sua relação de lucro-prejuízo vai ser mais saudável no longo prazo. Agora vamos falar sobre 2 jogos da segunda divisão da Alemanha em simultâneo. Vamos falar sobre o Fortuna Düsseldorf e o Wien Wiesbaden e o Elversberg com o São Paulo. São 2 equipes, pelo menos Fortuna e São Paulo, que disputam liderança do campeonato. Nesse momento, o São Paulo, um dos grandes rivais aqui do Hamburgo, que também disputa a liderança, ocupa a liderança com 6 vitórias e nenhuma derrota. O São Paulo é o único clube da segunda divisão, depois de 11 rodadas, que ainda não perdeu. Tem uma das melhores defesas, tem a melhor defesa da competição, não tem o melhor ataque, mas tem a melhor defesa da competição. O São Paulo é um dos melhores visitantes, né? Tem 9 pontos conquistados em 5 jogos. E também é um dos melhores mandantes. O Elversberg não tem uma campanha tão sólida como mandante, está na 16ª colocação, mas no cenário geral é uma das equipes mais surpreendentes da competição. Eu já fiz estudo de caso do Elversberg aqui para quem é membro do canal, já comentei como uma equipe que não tem nenhum problema de jogar pressionada, ou seja, quando tem que construir do seu campo defensivo e pega uma equipe forte como o São Paulo que talvez faça marcação-pressão, não dá chutão, não sai afoito, consegue colocar a bola no chão, tabelar, criar em situação de pressão. É um time forte, é o atual campeão da 3ª divisão da Alemanha. Quando precisa jogar propondo o jogo, seja quando está atrás do placar ou num jogo empatado, também consegue produzir com muita qualidade. E é um time muito forte no contra-ataque. Já mostrou isso quando jogou principalmente em casa e estava vencendo. O grande problema do Elversberg tem sido o seguinte: é uma equipe que quando tem a vantagem no placar, ela não tem tanta maturidade para segurar essa vantagem. E já aconteceu situações, e não foram nenhuma nem 2 vezes, onde o Elversberg tinha 2 gols de vantagem, 1 ou 2 gols de vantagem e acabou cedendo oportunidade. Por exemplo, contra o Kaiserslautern venceu o jogo, tomou a virada. Contra a equipe do Hannover, bem no início, a gente fez o estudo de caso desse jogo, chegou a abrir 2-0 e também tomou o empate. É um time que não tem essa maturidade. Por isso, mesmo que o São Paulo esteja atrás do placar, a gente pode esperar gols por aqui. Eu gosto muito de pensar no cenário de ambas as equipes marcando,
gostaria de uma cotação um pouquinho mais alta e não duvido que a gente possa ter também um over 2,5. Não duvido que o São Paulo possa encontrar sua primeira derrota na competição enfrentando o Elfsberg, tá? Não vai mudar o fato do São Paulo ser um dos principais candidatos a subir esse ano, mas é um adversário bem chato. O outro jogo do Fortuna com o Wiesbaden, a gente tem características específicas das equipes. O Fortuna é uma equipe muito sólida, muito forte na bola aérea e vem de um jogo impressionante, tirando esse último jogo aqui da DFB Pokal. Esse jogo do Fortuna com o Kaiserslautern foi muito, muito impressionante. Chegou a perder por 3-1, estar perdendo por 3-1 e conseguiu a virada. E essa virada colocou o Fortuna muito mais próximo da liderança. Em caso de vitória, caso o São Paulo tropece, o Fortuna pode terminar essa rodada na liderança. O Fortuna já vinha batalhando nas últimas temporadas para chegar nesse patamar e esse ano é um time mais maduro. Tá? Daniel Tchon, que é o treinador da equipe, que já treinou o Hamburgo, que já treinou o Osnabrück, desde que assumiu a equipe, mostrou de maneira clara que veio para tentar fazer essa equipe subir. Na minha opinião, pode acabar conseguindo. A característica do Fortuna de jogar na bola aérea vai facilitar a equipe quando a equipe principalmente tiver que buscar a recuperação de resultado. O Wiesbaden já é uma equipe que joga, principalmente fora de casa, sem a bola. Então não adianta, para você que gosta de trabalhar mercado de resultados, para você que é trader, vai olhar esse jogo Fortuna com uma posse de bola avançada, o Wiesbaden recuado, você vai pensar, existe uma superioridade do time 1 contra o time 2. E eu faço um alerta para você, toma cuidado, porque o estilo de jogo do Wiesbaden, tem o Erring aqui, parece que é o Erring, mas é Wien, para pronúncia no alemão, parece que ele tá jogando sendo pressionado, parece que ele tá jogando sendo encurralado, mas é o jeito dele jogar. Ele gosta de jogar assim, foi assim que ele subiu nos playoffs contra o Arminia, ele gosta de jogar no contra-ataque. Então vai ser comum observar o Fortuna com a posse e vai ser comum o Wiesbaden contra-atacando. Porém, quando essas equipes elas são tiradas da sua zona de conforto, você tem mais espaço sendo oferecido. Ou seja, se o Wiesbaden, que gosta de jogar compactado no seu campo defensivo, estiver perdendo o jogo, ele vai ter que começar a separar suas linhas, ele vai ter que começar a adiantar essas suas linhas, e aí muito provavelmente o Fortuna vai ter espaço para ampliar o placar. Então se você vem com o intuito de trabalhar no mercado de gols, o melhor cenário é esse jogo estar desempatado. Ao mesmo ponto que o Fortuna também gosta de jogar muito propondo o jogo, utilizando bola aérea, mas caso esteja atrás do placar, ele vai sim usar a bola aérea, só que essa subida com vários jogadores altos para poder buscar o cabeceio vai oferecer o Wiesbaden, que é um time de contra-ataque, os contra-ataques. Então, de novo, só salientando, eu gosto muito de pensar em gols por aqui, mas eu não tomaria nenhuma decisão no jogo empatado 0-0. Eu esperaria para me posicionar principalmente depois do 1-0. Acredito num jogo também para 2 ou 3 gols. Não duvido que o Wiesbaden também consiga marcar por aqui, mas eu esperaria um primeiro gol para tomar uma decisão. Às 16h30, um confronto de segunda divisão da Alemanha dentro da primeira, com todo respeito, né? E eu falo isso com propriedade porque eu conheço as duas equipes, né? O famoso eu conheço meu gado. Eu trabalhava muitos jogos do Bochum na segunda divisão e também trabalhei muitos jogos do Darmstadt na segunda divisão e agora na primeira divisão. Tem sido ainda um início conturbado para o Darmstadt, ele tem tentado encontrar o seu estilo. É muito comum quando uma equipe sobe da segunda divisão para a primeira, ela não pode manter o seu estilo de jogo, tá? Por quê? Deixa eu tentar fazer uma comparação. Quando o Paderborn subiu para a primeira divisão recentemente, o Paderborn era um time na segunda divisão altamente agressivo. Ele jogava de uma maneira carinhosamente chamada de kamikaze. Não importava para o Paderborn se ele estava perdendo por 2 ou 3 ou se ele estava ganhando por 2 ou 3. O Paderborn queria atacar. Quando o Paderborn subiu e tentou aplicar esse estilo na primeira divisão, acho que vocês podem imaginar o que aconteceu. Infelizmente, o Paderborn não permaneceu por ali. Era só jogo pirotécnico. Era 6-0, era 6-2. O Paderborn até chegou a ganhar alguns jogos, até deu alguns espetáculos, mas não conseguiu permanecer. A mesma coisa aconteceu com o Schalke recentemente. O Schalke venceu, não no mesmo estilo, tá? Mas o Schalke venceu a segunda divisão da Alemanha recentemente, subiu para a primeira e o Schalke não fez tantas contratações, não mudou tanto seu estilo, achou que do jeito que estava dava certo. Não deu certo. O Schalke desceu agora para a segunda divisão. E vários foram os exemplos de equipes que subiram e não conseguiram permanecer. O Arminia Bielefeld, por exemplo, não faz 3 anos que o Arminia venceu a segunda divisão da Alemanha e eu juro para vocês, o Arminia ele tinha um padrão de ofensividade na segunda divisão que eu raramente vi em outra equipe.
eu não trabalho, raramente trabalho, a favor do favorito na segunda divisão da Alemanha. No Arminia, na temporada que o Arminia foi campeão, eu perdi as contas de quantos jogos eu consegui trabalhar a favor do Arminia. Era um padrão de massacre absurdo. E eu me assustava. Eu falei, gente, essa equipe... Eu usava esse termo. Essa equipe está pronta para a primeira divisão. Acho que eu falei isso. O campeonato da Alemanha tem 34 rodadas. Eu lembro que eu falava isso na 20ª rodada. Eu falava, esse time tá pronto para a primeira divisão. Cara, o Arminia subiu, ele foi chamado para bobo. Ele tomou cacete de todo mundo. Por quê? Porque ele tentou manter esse mesmo estilo. E aí o que acontece? Quando o início é mau, e esses primeiros jogos é sempre um grande problema, né? Quando o início é muito ruim, você começa a ter um peso emocional. E aí você já não consegue de onde tirar, você não tem de onde tirar. Ou você faz uma mudança brusca, ou você se entrega. Porque você já começou a perder ali 10, 11 jogos, e aí a situação fica complicada. Vamos dar uma olhada como é que está esse início do Darmstadt, que subiu recentemente. Não foi o campeão foi o Heidenheim no último lance. O Heidenheim tirou o Hamburgo da classificação, subiu, passou o Darmstadt para a liderança e deixou o Hamburgo na relegation. Naquele momento lá o Hamburgo pegaria o Stuttgart, enfrentaria o até então não conhecido de muita gente Senhur Guirassy, que é o atual artilheiro da Bundesliga. O Senhur Guirassy deu as boas-vindas para o Hamburgo aplicando 2 cacetes no Hamburgo. O Hamburgo permaneceu na segunda divisão mais um ano e o Stuttgart saiu de uma relegation para quase liderança do campeonato. O resto é história. Né? Vamos lá, muita conversinha, né, Theo? Enfim, eu gosto muito de falar de futebol alemão, né? O Darmstadt, ele começou com 9 jogos, deixa eu tirar o zoom aqui, ó, 2 vitórias e 6 derrotas. Não é um cenário ainda tão preocupante, é um time que tá, né, conhecendo o seu jogo, como que vai poder atuar na primeira divisão. O Bochum já é um time um pouco mais cascudo, o Bochum tá aí algumas temporadas, né? É um estilo de jogo do Bochum que não permanece, assim, de uma maneira tão ofensiva. O Bochum joga muito bem no contra-ataque, tanto é que é um time que, como se defende, toma bastante gol, mas é um time que consegue produzir. Tem se mantido assim na primeira divisão e não acho que o Bochum tenha que mudar agora. O que eu acho que o Bochum tem que fazer? É como fez o Union Berlin. Nesse momento o Union Berlin está vivendo uma fase horrorosa, mas quando o Union Berlin subiu, ele jogava fechadinho, não tinha estrelas no time, não tinha tanta contratação. O Union Berlin está começando a contratar agora, né? Bonucci, que veio de graça, né? Começando a pegar aquela galera que tem renome agora. Porque quando você sobe, você precisa primeiro organizar o caixa, né? Para depois você conseguir fazer contratações interessantes. Não adianta você fazer loucura na Alemanha. Então o Bochum, ele tem permanecido. Eu acho que tem futebol, mesmo não tendo tantas estrelas, para permanecer mais algumas temporadas e depois começar a fazer contratação. E eu espero isso do Darmstadt também, principalmente por conta do fator casa. Tá? Darmstadt joga num estádio pequenininho, com o apoio da torcida. Parece que agora está começando a fazer algumas reformas no estádio. Eu acredito que o Darmstadt tenha futebol para permanecer. E já passou o pior momento, né? O pior momento do Darmstadt, na minha opinião, já aconteceu. Ele começou aqui com uma eliminação na DFB Pokal para o Hamburgo. E aí muita gente falou, nossa, também eliminou o Greuther Fürth. É um time chato, tá? Depois perdeu para o Frankfurt fora de casa. Tomou um cacete do Union Berlin por 4-1 em casa, mas não jogou mal. Foi um jogo que ele marcou mal a bola parada. Depois tomou outro cacete pro Leverkusen 5-1. Não tem como contestar. O Leverkusen hoje é uma das melhores equipes da Alemanha, se não for a melhor. Aí teve um 3-3 com o Gladbach em casa. Esse aqui foi um jogo chato porque ele abriu 3-0. Então ele vacilou. E depois tomou 3-1 pro Stuttgart. Aquele Stuttgart do Guirassy. Só que agora aplicou 2 vitórias seguidas, 4-2 no Bremen e 2-1 fora de casa no Augsburg. Perdeu para o Leipzig em casa por 3-1, o Leipzig é um dos postulantes também ao título, e tomou 8-0 do Bayern. Se você anular as maiores goleadas para os melhores times, Bayern, Leipzig e Leverkusen, você tem um time fazendo uma temporada normal. Porque se esses jogos fossem salteados, ele aconteceu um na primeira rodada, um na 15ª e outro na 30ª rodada, ninguém ia nem lembrar. Mas como eles foram em sequência, fica passando a impressão de que o Darmstadt é ruim. Ele não é um time ruim, tá? Ele só tá se encontrando, buscando seu lugar ao sol. Vamos dizer assim. O Bochum, nos últimos 10 jogos, não conseguiu vencer. Isso é um problema, né? Fora de casa, o Bochum vem de um empate e uma eliminação para o Arminia Bielefeld na Copa da Alemanha, uma derrota por 5-0 para o Stuttgart, do Guirassy, um 2-2 fora de casa com o Augsburg, um 7-0 para o Bayern de Munique, empatou com o Leipzig, olha só, também tomou a mesma goleada praticamente para o Bayern de Munique como o Dortmund, mas, diferente do Darmstadt, não perdeu para o Leipzig. Não que não tenha merecido perder, tá? O Leipzig teve 2 penais perdidos nesse jogo, para quem não se lembra. Mas o resultado foi empate. E perdeu agora para o Freiburg.
precisa se encontrar. Tem uma das piores ataques da competição, né? Só perde para o Colônia. Mas, ainda assim, é um jogo interessante porque, como nós não temos grandes adversários, o Darmstadt olhando para frente e enfrentar o Bochum, não me parece ser um adversário difícil. É a mesma coisa o Bochum, porque é um adversário que veio da segunda divisão, ainda está se adaptando. O Bochum, nesse caso, ainda tem um pouco mais de experiência. Então, para mim, é um jogo que tende a ser mais agitado, que tende a ser mais espaçado e com oportunidade de gols, porque as duas equipes precisam. E quando você tem um planejamento, quando você pensa, ó, o Darmstadt, vou enfrentar o Bochum, aqui eu tenho que ganhar. O Bochum, aqui eu vou enfrentar o Darmstadt, aqui eu tenho que ganhar. Por quê? Porque o resto dos adversários é Stuttgart, é Bayer, é Dortmund, é Leverkusen. Na primeira divisão não é brincadeira. Então eu venho com o intuito de trabalhar mercado de gols por aqui. Você pode trabalhar mercado de resultados? Com todo o respeito do mundo, eu tomaria cuidado, tá? Porque é um jogo de segunda na primeira. É um jogo de dificuldade defensiva na primeira divisão. E geralmente na segunda divisão eu não aconselho trabalhar mercado de resultados porque ó, a melhor equipe em campo toma gol. A pior equipe em campo marca gol. O time que tá ganhando por 3-0 toma empate. E já aconteceu com o Darmstadt, né? Então eu tomaria um pouco de cuidado nesse tipo de situação. Eu gostaria de olhar mais para o mercado de gols por aqui. Acho que um cenário de over 1,5 é o melhor? É o melhor. É o mais seguro. Mas eu não vou te indicar com essa cotação. Seria interessante você esperar uma valorização por aqui. Dá para pensar no 2,5? Dá, mas de preferência com uma relação de 1-1 também, tá? Em relação a ambas marcas, acho também que é um jogo cabível. Eu não vejo um Bochum ou um Darmstadt, sinceramente, tomando um gol e falando, que pena, vou perder esse jogo, vou deixar pra lá. Não, não vai acontecer. Provavelmente eles vão pra cima, tá? E a gente pode, talvez, ter gol no primeiro tempo, 2 gols no jogo ou 3, e o ambas marcam acontecendo, tá bom? É praticamente 3 jogos de segunda divisão aqui hoje. Mais um acontece na primeira. Às 5h15, horário aqui do Brasil, o Porto enfrenta o Estoril na Primeira Liga de Portugal. O Porto, nesse momento, ocupa a terceira colocação. Em caso de vitória, chegaria a 25 pontos, a mesma pontuação do líder Sport, mas teria um jogo a mais. E o Estoril está na última colocação com apenas uma vitória em 9 jogos. Como visitante, não venceu nenhum jogo. Dá para ver de maneira mais clara aqui pelo PDF de apoio. Se você não tem acesso, é só se tornar membro aqui do canal. Nós temos um Porto com bastante vitória em casa, bastante iniciativa, que não falhou em marcar em nenhum jogo, mas que vem sofrendo gol com frequência, tá? Não é um Porto tão agressivo, não tem marcado tantos gols, né? Não tem uma quantidade de gols por jogo tão grande ainda, uma média de 1,5. Para o Porto é baixo, né? Mas tem sofrido gol com frequência. O Estoril tem mais gols marcados fora de casa do que o Porto em casa, curioso, né? Mas tem uma quantidade de gols sofridos enorme, média de 3 gols sofridos por jogo. O Estoril não venceu nenhuma partida, na verdade ele perdeu as 5 partidas que ele fez fora de casa, foram derrotas para Portimonense, Guimarães, Gil Vicente e o Estrela da Amadora. Na maioria desses jogos ele conseguiu marcar um gol, porém contra o Portimonense não, mas a média de gols sofridos nesses jogos foram de 3 gols por jogo, é muita coisa. O primeiro tempo do Porto não chama tanto atenção ainda, o Porto ainda tem campo para melhora porque o Porto está focado também na Liga dos Campeões, mas ainda assim é um primeiro tempo com poucos gols marcados, para o Porto até um número elevado de gols sofridos, nenhuma derrota, mas poucas vitórias. A equipe do Estoril tem 40% de derrota, bem mais que o Porto, mais gols sofridos, mas tem a mesma quantidade de gols marcados. No segundo tempo, o Porto começa a melhorar um pouco, mantém o número de gols marcados, porém reduz o número de gols sofridos e aumenta o número de vitórias. E o Estoril tem o seu pior momento defensivo, né? Toma o dobro de gols no segundo tempo em relação ao primeiro, chega a 60% de derrota, mas continua marcando mais gols do que o Porto. Dobro, 6-3, tá? Se você é um trader por aqui, é uma cotação esmagada? É uma cotação esmagada, mas isso não te assusta mais. Se você acompanha o canal, você sabe que é uma cotação, para quem trabalha no exchange, como trader, uma cotação tranquila, né? E é isso que a gente espera, tranquilidade. Porto com bastante imposição, é praticamente ali o terceiro, segundo contra o último colocado, então que o Porto consiga fazer valer a sua força dentro de casa para ter pleno domínio do jogo e manter aquela estabilidade, aquela tranquilidade no mercado para que a gente consiga trabalhar a favor do favorito, principalmente na primeira etapa, onde o fator tempo não é tão incidente assim. Se isso não acontecer, eu vou ficar de fora, obviamente, né? Porque nesse tipo de cotação, eu sempre gosto de mencionar isso, por mais que a gente fale, a gente está buscando um mercado estabilizado, com bastante paciência, para estar a favor do Porto. Não adianta estar a favor do Porto no trade se o Porto não estiver apresentando um mínimo de imposição. Porque se o mercado começar a subir contra a sua posição, são ticks muito caros. Ou seja, não adianta você entrar em 17, querer fechar em 20, depois entrar em 21, querer fechar em 25, porque vai começar a ser caro demais. Porque o gol do Porto não vai te pagar tanto. Para você trabalhar num cenário de longo prazo com lucro,
com viés positivo de lucro, você precisa ter estabilidade quando está dentro e pegar gol com frequência. Ou, pelo menos, não tomar essas rajadas, como a gente fala, nessas correções. Então, muita atenção na leitura de jogo. Se você é um punter por aqui, eu te aconselho, se for para trabalhar pré-jogo nesse jogo, pensar numa situação agressiva, né? O Porto vencendo por mais do que um gol de diferença. Nós temos um Estoril que é o último colocado, contra o Porto, que é o terceiro colocado por aqui. Porém, como a gente viu que o Estoril, fora de casa, ele só não marcou gol contra o Portimonense, ele marcou 2 contra o Guimarães, 3 contra o Gil Vicente e 1 contra o Estrela, eu não duvido que o Estoril possa marcar gol no Porto aqui também. Os últimos 5 jogos entre eles, o Porto venceu 1 por 1 gol de diferença, tivemos um empate com o Estoril marcando, mais um aqui por 2 gols de diferença, outra vitória do Porto por 1 gol de diferença e outra vitória por 2 gols de diferença. Então perceba que existe uma frequência de ambas marcas, então o Estoril ele pode complicar assim a vida do Porto marcando gol no Dragão, e também existe uma frequência de vitórias do Porto por 1 gol de diferença apenas. Então esse cenário mais agressivo do handicap asiático, menos 1,25, talvez não seja tão bom assim, tá? Se você não vai trabalhar de uma maneira tão agressiva, se você não quer trabalhar dessa maneira, a melhor situação é torcer para o Estoril marcar um gol. Ou torcer para que o Porto tenha mais dificuldade no primeiro tempo para você buscar uma cotação mais valorizada. Acredito na vitória do Porto, mas eu acho que se fosse para buscar uma vitória a 1,17 ou um mercado de gols, eu esperaria o mercado de gols, já que o Estoril também tem condição de marcar por aqui. Não duvido que a gente tenha um over 2,5, mas eu gostaria dessa cotação mais próxima de 2, para ficar uma relação ali de 1 para 1, né? Um lucro cobrindo um prejuízo, beleza? E não duvido que a gente possa ter uma ambas marcas. O mercado duvida, mas eu sinceramente não duvido não. Acho que o Porto vence, mas se bobear, leva um golzinho por aqui. Vamos aos nossos jogos extras para a gente fazer o nosso complemento e finalizar o nosso planejamento. Às 17 horas aqui eu vou falar de ordem de favorito primeiro, tá? Eu acho que você pode ficar de olho no PSG contra o Montpellier. Eu não comento muito do PSG aqui porque eu tenho um pé atrás danado com a equipe do PSG. Eu sempre acho que o PSG joga assim, na empurrância no campeonato francês. O foco do PSG é a Champions. O PSG até que tá bem no seu grupo da Liga dos Campeões, né? Venceu agora o Milan dentro de casa. O Montpellier não é uma equipe teoricamente tão assustadora assim, tem uma média, aliás, é um time de média, né? 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Então acredito sim numa vitória do PSG e o PSG vai assumir a liderança provavelmente nessa rodada. O Las Palmas enfrenta o Atlético de Madrid, na verdade o Atlético de Madrid enfrenta o Las Palmas. O Las Palmas não é uma equipe boba, nos últimos jogos 5 vitórias em 10 partidas, uma equipe que vem conseguindo marcar gol com frequência, mas o Atlético de Madrid talvez esteja na sua versão mais agressiva com o Cholo Simeone. Então se fosse te dar uma dica por aqui, ao invés de pensar numa vitória, numa dupla chance, no empate anula do Atlético de Madrid, eu pensaria no mercado de gols, tá? Over 1,5, não duvido do 2,5, tá? O Atlético de Madrid tem sido muito agressivo e vai dando espaço para o adversário, tá bom? O Galatasaray eu já comentei que pode se complicar aqui contra o Casim-Passa, mas é favorito. Em jogos de tendência de overgoal, já falamos dos jogos da Alemanha. Temos o Leicester contra o Leeds, na campanha do Leicester aqui na segunda divisão, 2 equipes com belos ataques, defesas relativamente sólidas. O Leeds também martelando para tentar voltar para a primeira divisão. Acho que é um jogo bom para a gente ficar de olho em gols por aqui. Para correção de preço, nós temos o Bolonha com a Lazio, jogo padrão, parelho, sem muito favoritismo. É muito complexo enfrentar o Bolonha na casa do Bolonha, no estádio do Bolonha, que eu particularmente acho muito, muito bonito. E nós temos também outro jogo para correção de preço, bem disputado, que é o Mirassol com o Sport. Essa cotação do Mirassol aqui, ela é baixa. Eu acho que essa cotação poderia estar um pouquinho mais alta, a gente pode ter uma correção de preço, mas é um jogo muito, muito, muito importante para o Mirassol. Em caso de derrota, a situação do Mirassol se complica muito em relação à classificação. Agora, em caso de vitória, embola tudo, né? Então eu não duvido que a gente possa ter até um jogo para 2 gols. Mercado 1,40, no meio do primeiro tempo essa cotação já vai ter batendo ali 1,80, quem sabe. Acho que dá para ficar de olho nisso, tá? Mas essa cotação do Mirassol, apesar da necessidade, é um pouco baixa. Na Arábia Saudita, o Al Hilal enfrenta o Al Fateh. O Al-Ittihad pega o Al-Shabaab, aqui é complicado, né? Adversário complicado, porque é uma panelinha também. Na Irlanda, nós temos a Universidade de Dublin, que é o nosso saco de pancadas, carinhosamente chamado assim. Pega o Dundalk e o Shamrock Rovers, o líder, pega os Sligo Rovers. Também é um jogo onde o Shamrock tem plenas condições de vencer. Às 9h30, o nosso poema sendo declamado, vale a pena viver ou fazer um jogo de Série B? Aí é por sua conta, tá? O Juventude vem marcando gol dentro de casa com muita frequência. Marcou 2 contra o Londrina, 2 contra o Sport, 1 contra o Criciúma e 3 contra o CRB. O Ituano não vence fora de casa há 4 partidas, desde que venceu o Sport. O Ituano corre risco de rebaixamento com 37 pontos e o Juventude precisa desesperadamente da vitória para continuar sonhando com a Série A do Campeonato Brasileiro. Talvez um empate anula do Juventude, mas muito cuidado porque o Ituano é um time chato, tá? Se você vai fazer às 9h30, bom trabalho para você. Eu na sexta
da noite, 9h30 da noite, eu prefiro estar com a família. Muito obrigado pela sua companhia. Chegamos ao fim de mais uma semana regular. Agora começamos o final de semana. Amanhã já tem trocentos jogos pra gente comentar. Muito obrigado então pela sua companhia. Eu provavelmente esqueci de te pedir o like, então se você puder, se você lembrou lá no início, muito obrigado. Mas se você puder deixar agora, melhor ainda. Um abraço, fica com Deus e até sabadão.